Fala aí, meus almejados! Tudo bem com vocês? Provavelmente vocês já escutaram ou até já viram um filme da Bruxa de Blair, que ele basicamente conta a história de 3 jovens que vão para uma floresta em Burkittsville, lá em Maryland, nos Estados Unidos, para gravar um documentário sobre a lenda local de uma bruxa. E ao decorrer dessa investigação que eles têm nessa floresta, meio que a bruxa deixa eles perdidos e a lenda se prova mais real do que eles imaginavam. Só que agora eu vou te contar que essa lenda sim de fato existe. E eu vou te contar a história todinha por trás dessa lenda, então fica ligado. Antes de ser chamada de Burkittsville, a cidade era um vilarejo ou uma vila ou apenas uma aldeia, como você queira chamar, e ela se chamava de Blair. E ela foi fundada em 1771. Só que nessa época só tinham 2 ruas e uma dúzia de casas. Durante 14 anos a cidade ela prosperou normalmente até o final de 1785, onde uma mulher que vivia lá no local, a Ellie Kidd Ward, foi acusada de bruxaria. Algumas crianças disseram que ela as levava até sua casa e retirava um pouco de sangue. Será que essa mulher é o Drácula? No meio do inverno daquele ano, a mulher ela foi considerada bruxa e ela foi expulsa do vilarejo, sendo deixada na floresta para morrer. Ela estava ali à própria sorte. E como estava muito frio naquela época, e nos Estados Unidos o frio é de matar, que no caso dela foi literalmente, possivelmente ela morreu congelada. Mas algumas pessoas dizem que ela se afogou depois de cair na água gelada enquanto andava na floresta de noite. Contudo, um ano se passou e as coisas começaram a ficar mais feias na cidade. Durante um rigoroso inverno que rolou em 1786, todas as crianças e adultos do local que tinham acusado a Ellie de bruxaria simplesmente desapareceram sem explicação alguma. Todas as pessoas que sobraram juraram nunca mais citar o nome da bruxa novamente. Então muitos anos se passaram, um novo século tinha surgido e foi no ano de 1809 que um misterioso livro surgiu com o nome de O Culto da Bruxa de Blair. Olha só que sinistro. A única edição dele estava bastante destruída e não dava para ler direito seu conteúdo. Só algumas pequenas partes eram legíveis e nelas revelavam um pouco sobre a história de Ellie, que foi a bruxa que abandonaram na floresta, né? Um dos trechos diz assim: dentro dos buracos da falada parede encontraram diversos marionetes, feitos com gravetos e pedaços de pano, todos sem cabeça. O corpo da Ellie jamais foi encontrado, apesar de muitos esforços, e parecia que alguma coisa naquele local não quisesse que isso rolasse de forma alguma. Porque durante 13 dias depois do suposto afogamento dela, lá no riacho, meio que o riacho ficou obstruído, cheio de madeiras e gravetos, como se a floresta não quisessem que encontrassem o corpo dela. Cara, isso me arrepia, só de estar contando pra vocês. Então, com esse rumor da bruxa ficando cada vez mais forte, rolou a morte de Dulce Allen. Ela foi afogada no lago. E 11 pessoas juraram de pé juntos, por suas vidas, que eles viram uma mão puxando a garota para dentro do lago. Mas então a cidade começou a viver uma época de calmaria, onde a lenda da bruxa estava praticamente sendo esquecida. Ninguém mais estava lembrando das tragédias e tinham se passado 60 anos sem nada acontecer. A maldição meio que estava adormecida, assim podemos dizer. Só que em 1886 ela voltou com mais força do que ninguém tinha visto antes. Porque nada nessa vida é fácil, né? Então tinha que voltar. Então Robbie Weaver era um menininho de 8 anos que morava na cidade pacata de Burkittsville. E um dia ele havia saído para passear com seus pais ali pela floresta e eles não esperavam uma coisa. O Robin ele acabou se perdendo da família dele e chegou a noite. O garoto estava totalmente perdido na floresta. Assim que a notícia chegou na cidade, 5 homens reuniram uma equipe de busca entre eles mesmos e resolveram ir atrás do moleque na floresta de noite. Eles estavam despreocupados com a vida. Mais de um dia se passou e o grupo de busca não retornou e muito menos o moleque apareceu. Pensando que os homens talvez estivessem perdidos por causa do escuro, ou quem sabe a floresta tivesse os enganado, então montaram uma segunda equipe de busca para buscar a primeira equipe de busca. Cara, que confusão. Depois de algumas horas de busca, os primeiros homens foram encontrados.
Só que aquela altura do campeonato já era muito tarde. Eles estavam apenas em pedaços, eles tinham sido estripados e suas vísceras estavam espalhadas pelo chão, com os rostos deformados e as mãos amarradas. Então, o segundo grupo de busca, vendo aquela cena, voltaram para a cidade correndo para procurar ajuda para remover os corpos deles de lá. E quando eles voltaram para remover os corpos já não estavam mais lá. Aparentemente o capeta deu um jeito de tirar, né? E lá no lugar eles só encontraram folhas e um pouco de sangue seco. Já em 1925, o Rushing Potter ele resolveu construir uma casa no meio da floresta, mal assombrada e amaldiçoada. E essa casa ficava mais ou menos a 4 horas de caminhada da cidade. E ele já morava lá na cidade há uns 12 anos e tudo mais. Um monte de gente começou a pensar que ele estava maluco, mas após 5 anos dele trabalhando muito, a casa ficou totalmente pronta. E durante algum tempo, o Rushing ele continuou na cidade porque ele trabalhava lá na loja do tio dele. Só que aí a tia dele veio a falecer, o tio dele fechou a loja e foi morar em outro lugar, então não tinha mais nada que prendesse o Rushing ali na cidade. Ele foi morar definitivamente na floresta. Alguns moradores relatam que só conseguiam ver o Rush lá pela cidade no máximo 2 vezes no ano. E nesse tempo os moradores começaram a duvidar sobre as lendas de Blair novamente, achando que eram só lendas urbanas que os seus avós, tios, contavam para eles. Porque se em uma noite 5 caras foram mortos, por que um maluco que tá andando pela floresta até agora não foi morto? Então essa lenda deve ser balela. Até 1940 a vida em Burkittsville estava totalmente pacata. O Rushing estava vivendo na floresta e a lenda estava sendo cada vez mais esquecida. Só que naquele ano tinha algo muito ruim para acontecer. Algo tão cruel que ninguém jamais se esqueceria que aquele lugar é realmente amaldiçoado. E nessa época o Rushing estava vivendo na floresta totalmente isolado. Algumas pessoas diziam que viam ele vagando pelo mato com um cachimbo no canto da boca. E há quem diga também que via ele conversando com as árvores ou com um ser que ninguém mais enxergava, só ele. Algumas pessoas chamavam ele de louco e outras falavam que ele era apenas amante da natureza. Mas no dia 13 de novembro de 1941, aquela paz e calmaria em Burkittsville estava prestes a acabar e o Rushing ia deixar de ser o maluco do mato para se tornar um suspeito de terríveis crimes. Emily Hollands saiu para a rua, como sempre ela fazia, para brincar com os amigos dela. Porém, naquela tarde ela foi chamada por um homem que observava muito e arrastou a menina até o meio do mato e levou ela até a casa. Então, chegando na casa, o Rushing ele começou a se arrumar para dar início a um ritual macabro que tinha oferenda à pequena menininha de apenas 7 anos. A menina teve o seu corpo inteiro cortado em diversos lugares e tinha uns símbolos estranhos marcados nela com uma faca, e o crânio dela foi esmagado, com tanta força que a garota morreu de traumatismo craniano. Menos de um mês depois, lá no início de dezembro, Kyle Brody, um menino que também estava morando na cidade, ele saiu para brincar e não voltou mais. Ele foi levado para a maldita casa no meio do mato. E ele não foi morto e também não foi oferecido a nenhum ritual. O que ele ia sofrer, cara, ia ser muito pior do que a morte. Depois da Emily, outras 6 crianças foram sequestradas e assassinadas em rituais macabros. E o Kyle teve que assistir tudo. Ele teve que ver as crianças serem mortas por aquele cara. Coitado do moleque, ficou num canto da sala tendo que assistir tudo. Inclusive o Kyle também relata que o Rushing ficava conversando com uma mulher que ele nunca chegou a ver e também não chegou a ouvir. Por sorte do destino, entre aspas, o Kyle ele conseguiu em um momento de descuido do Rush fugir da casa e chegar até a cidade. E lá ele contou tudo. E o testemunho dele foi uma chave muito importante para a descoberta daqueles crimes e o desaparecimento das crianças. Os corpos das crianças foram encontrados todos debaixo da casa do Rushing em decomposição avançada. Depois disso, o Rushing ele foi levado a julgamento e ele foi condenado à pena de morte por enforcamento, que aconteceu no dia 22 de novembro de 1941. Nisso, todo mundo achou que a maldição finalmente tinha acabado e iam viver felizes para sempre. Só que nem tudo é fácil nessa vida. No ano de 1957, o Kyle ele foi internado em um hospício depois de ser preso várias vezes por vagabundagem. E durante anos ele ficou sendo jogado de um manicômio para o outro,
acusado de problemas com raiva e delírios. Já em 1961, depois de receber a primeira refeição do dia, o Kyle ele pegou a colher de madeira dele e começou a raspar no chão até que ela ficou extremamente afiada, e usando aquele objeto para cortar o seu pulso e morrer sangrando. Então o último amaldiçoado de Buckshesville estava finalmente morto. O trabalho da bruxa estava praticamente completo, porque todos que estavam envolvidos naquele ritual macabro estavam mortos já. Hoje em dia algumas pessoas ainda costumam visitar a floresta de Blair em busca da bruxa, só que ela nunca mais se manifestou novamente. Mas como a gente sabe, de tempos em tempos, até a história sumir da memória das pessoas, ela volta com um golpe ainda maior. Porque a maldição da bruxa de Blair, ela jamais se extingue. Ela apenas espera a hora certa para atacar e ser lembrada. E esse foi o vídeo, gurizada. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, dá o like marotão e coloca aí nos comentários o que vocês querem de próximo vídeo, que lenda macabra vocês querem no próximo vídeo. Então é isso, valeu e é nóis.